Então, galera, como eu falei no vídeo anterior, esse vídeo aqui é a segunda parte do vídeo sobre os documentos que a gente precisa tirar e precisa ter quando a gente estiver no Brasil vindo para Portugal e quando a gente já estiver aqui em Portugal. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo com os documentos que a gente precisa ter quando a gente está vindo para Portugal. E espero que esse segundo vídeo agora que eu vou estar fazendo para vocês possa ter esclarecido todas as dúvidas sobre os documentos, esses sim muito necessários para quem quer morar aqui em Portugal, tá bem? Falei para vocês, é coisa de principiante, mas as coisas vão melhorando aqui no canal. Obrigado, galera. Um abraço. Fica aí com o vídeo, hein? Olá pessoal, tudo bem? Se você está aí no Brasil e pretende vir para Portugal, seja para visitar ou para morar, e você já está com as malas prontas, então esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou mostrar aqui quais são os documentos indispensáveis para você poder permanecer no país, seja para morar ou seja para estudar. Então, vamos embora lá. Fala galera, fala Maltinha, aqui é o Vini. Sejam bem-vindos ao canal Investidor Zucatuga. Então, galera, como a gente agora já sabe de todos os documentos e tudo que a gente precisa ter estando aí no Brasil, agora eu vou falar para vocês o que a gente precisa vindo aqui para Portugal se a gente vem ou para morar ou para estudar. Esses documentos são fundamentais, eu vou colocar eles em ordem de necessidade, em ordem do que você precisa buscar primeiro, porque alguns documentos precisam que outros já estejam emitidos. Então, o primeiro, e eu acredito que seja o mais importante deles, é o número de identificação fiscal, ou NIF, e como muita gente diz aqui em Portugal popularmente, é o número de contribuinte. Ele é equivalente ao CPF no Brasil, ou seja, é o número ao qual você está registrado na autoridade tributária aqui de Portugal, as finanças, que é comparado à Receita Federal aí no Brasil, e esse número do contribuinte, ele vai ser o responsável para você fazer basicamente todas as outras coisas aqui em Portugal. Como, por exemplo, se você vai alugar um apartamento, você precisa do número do contribuinte. Se você vai abrir uma conta bancária, eles exigem o número de contribuinte. Se você, no início, num contrato de trabalho, pedem o número do contribuinte. Ou seja, basicamente, ele é o principal número que você tem que ter aqui em Portugal para ter acesso a outras coisas que são fundamentais, como eu falei aqui agora. O número de contribuinte, ele é obtido através das finanças, ou seja, você tem que ir numa agência das finanças para conseguir esse documento. E duas coisas que são muito importantes. Como a gente está falando de pessoas que estão aí no Brasil, é obrigatório para um cidadão estrangeiro ter um representante fiscal. O que é isso, gente? Uma pessoa portuguesa ou um residente que já tenha número de contribuinte, que ele vai ser o seu responsável fiscal. O que é isso? É simplesmente uma pessoa que vai se responsabilizar por você. Uma questão importante: quando você conseguir a sua morada, que você conseguir o seu endereço com contrato, tudo direitinho, você pode e deve ir nas finanças retirar essa pessoa como o seu representante fiscal. E o mais importante, gente, isso é fundamental: o NIF é gratuito. Não se paga para tirar número de contribuinte em Portugal. Vocês podem dizer, Vini, eu já vi alguns vídeos que as pessoas cobram. Sim, existe essa possibilidade de serviço. Se você vem para cá e não conhece ninguém, não tem uma pessoa que pode ser o seu representante fiscal, você pode sim acessar esse serviço que algumas pessoas fazem, mas tomem muito cuidado com o preço que as pessoas vão cobrar e se isso pode não ser golpe, tá bom? Lembrando, o número de contribuinte é gratuito, mas é um número difícil de se conseguir quando não se conhece nenhuma pessoa aqui em Portugal. Eu também vou colocar aqui embaixo no link da descrição o passo a passo de como tirar um NIF, caso vocês tenham algum tipo de dúvidas. O segundo documento para quem mora aqui em Portugal é o comprovativo de morada. O que é isso? É o famoso comprovante de residência no Brasil. É um documento que você tem que comprova que você e a sua família moram num determinado lugar. O que pode ser esse documento? Vou dar 3 exemplos. O primeiro deles: se você já no Brasil, se você tem condições financeiras e comprou um apartamento já daí, o teu comprovativo de morada nada mais é do que a escritura desse apartamento, que vai estar o seu nome, vai estar o endereço desse apartamento, dessa casa onde você morou. Então esse é o primeiro comprovativo de morada de quem comprou um apartamento aqui. O segundo deles, quem vai alugar ou arrendar, o seu comprovativo de morada é o contrato de aluguel. Esse contrato de aluguel também ele é obrigatoriamente aqui, tá bem? Tem que ser registrado nas finanças.
finanças, na autoridade tributária, a qual tem um vínculo entre você como inquilino e a pessoa que é dona do seu apartamento como o proprietário, que aqui se chama o senhorio. Então, uma vez que esse contrato está registrado nas finanças, ele é o comprovante de que você mora naquele determinado lugar. E o terceiro, que também pode ser conseguido aqui, é se por um acaso você não comprou um apartamento, não alugou um apartamento, não tem contrato de aluguel e você alugou um quarto, existe um documento chamado atestado de morada. O que é isso? É um documento que é emitido pela junta de freguesia, tá bem? Que faz parte das câmaras municipais. Cada bairro aqui que se chama freguesia tem uma junta de freguesia, a qual você tem que ir na junta de freguesia com 2 testemunhas, portuguesas ou residentes, a qual vão testemunhar perante a junta de freguesia de que você mora naquele apartamento. O atestado de morada, algumas juntas de freguesias cobram, mas não é um valor muito alto, e algumas emitem gratuitamente o documento. Mas o mais importante, gente, para vocês obterem esse atestado de morada, vocês têm que ter 2 pessoas que moram nas redondezas, não pode ser longe, tá bem? Que moram nas redondezas, ou seja, moram naquela freguesia, que vão atestar que você mora naquele local. O terceiro documento, eu coloquei ele aqui, basicamente, um deles como sendo em Portugal, mas ele pode ser emitido aí no Brasil também, que é... O primeiro deles é o cartão de cidadão. O que é o cartão de cidadão? Nada mais é que o RG daí do Brasil, ou seja, o registro geral. Por que eu coloquei que ele pode ser emitido aqui em Portugal ou no Brasil? Se você já tem nacionalidade portuguesa, ou seja, você já conseguiu sua nacionalidade aí do Brasil, você pode, através do consulado português, pedir a emissão do seu cartão de cidadão. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu consegui a minha nacionalidade portuguesa, eu já pedi a emissão do cartão de cidadão desde já daí do Brasil, através do consulado, através de uma assessoria. E quando eu cheguei aqui, eu já tinha o cartão de cidadão. E para aqueles que não são portugueses ou não têm nacionalidade portuguesa, o documento é o título de residência. O título de residência, ele pode ser por você vir estudar em Portugal, para você abrir um negócio em Portugal, ou para você trabalhar em Portugal. O título de residência é retirado através de vários vistos. Tem o visto de empresário, tem o visto de aposentado, tem o visto de estudante, ou seja, é o documento que garante que você está morando em Portugal legalmente. Também vou colocar aqui no link da descrição do vídeo o link da AIMA, que é a Associação para a Imigração, a qual vai explicar para vocês o que é o título de residência, como conseguir o título de residência. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre residência, com os tipos de visto, tá bom? Para que vocês que querem vir para cá e não têm nacionalidade portuguesa, tentem ver onde vocês se encaixam melhor para conseguir esse título. O próximo documento, ou o próximo registro, que é fundamental para quem vai principalmente trabalhar aqui em Portugal, é o número da Segurança Social, ou NIS. Ele é comparado ao número do PIS no Brasil. O que é esse número da Seguridade Social? Esse número da Seguridade Social nada mais é do que o registro que nós temos na Segurança Social. O que esse número dá acesso a vocês? Dá acesso a todos os benefícios sociais que um trabalhador tem direito. Por exemplo, um auxílio-doença em caso de baixa médica, um seguro-desemprego em caso de desemprego. Você tem um filho na escola, você pode dar entrada de um benefício de uma ajuda de custo para o seu filho. Esse número de segurança social é qual as empresas utilizam para fazer os recolhimentos dos 11% do nosso salário, a qual, ao final da nossa vida útil, a gente tem acesso à aposentadoria, que a gente chama aqui em Portugal de reforma. O número da segurança social ele pode ser conseguido de 2 formas. Para quem já é cidadão português, ele é automaticamente emitido quando se emite o cartão de cidadão, mas para quem tem residência, existem 2 formas. A primeira delas, se você tem um contrato de trabalho, se você vem com visto de trabalho e a empresa já te deu um contrato, a própria empresa, eles dão entrada na segurança social desse número, até porque eles têm que fazer o recolhimento. E a segunda forma é você, por conta própria, se você vai trabalhar como autônomo. Antes você vou falar sobre esse documento. Primeiro você tem que fazer a abertura do início de atividades. Então, você mesmo, depois da sua atividade aberta, você consegue esse número. Ele só pode ser conseguido através de uma das agências da Segurança Social. Você não consegue pedir ele online, tá bem? O quinto documento, ou o quinto número que você tem que ter aqui em Portugal, chama-se número do utente. Ele se compara ao Brasil ao número de registro no SUS, que aqui em Portugal o SUS é o SNS, que é o Serviço Nacional de Saúde. Então, o que esse número de utente permite a você? Ter a gestão da sua saúde, ter acesso aqui ao médico de família, que aqui em Portugal toda a família tem acesso ao médico. Sei que tá difícil, muita gente fala:
pode falar aí, eu não tenho acesso a médico de família e tudo, mas todos os residentes têm direito. Então, uma vez você tendo o número de utente, você vai ter acesso ao médico de família, vai ter acesso a consultas, exames e internações na rede pública, seja consultas nos centros de saúde, seja umas consultas de urgência ou uma consulta de especialidade nos hospitais públicos. Uma vez que um médico te indicou para um especialista, uma vez que você precise de um exame que os hospitais públicos não tenham, você pode ter acesso a hospitais particulares com uma coparticipação do governo. Tem alguns tipos de exames que não se pagam aqui. Então esse número de utente é muito importante porque é através dele que o seu médico de família ou os hospitais públicos ou os hospitais particulares vão ter acesso a todo o seu histórico de saúde, doenças pré-existentes, doenças crônicas, entre outros. E vocês podem estar perguntando, Vini, como a gente consegue o número de utentes? Então, tendo esses documentos acima que eu falei para vocês, o título de residência, comprovativo de morada, o NIF, vocês podem ir no centro de saúde mais próximo da sua casa e solicitar nos guichês ali, olha, eu moro aqui, tá aqui meus documentos, eu queria o meu número de utentes. Tem alguns centros de saúde que estão tendo dificuldade em conseguir número de utentes, tá? Mas peço para vocês, gente, insistam. Se você não conseguir no centro de saúde A, perto da sua casa, tente no centro de saúde B. É um direito a todo residente de Portugal ter um número de utentes. Então, gente, mais um documento que é necessário, mas somente se você vai trabalhar por conta própria, é a declaração de início de atividade. Vini, o que é isso? Ele é semelhante ao registro do MEI no Brasil, que é o microempreendedor individual. Ele é uma declaração a qual você tem que ir também numa agência das finanças e fazer o registro do tipo de atividade que você vai fazer. Um exemplo, você é um prestador de serviço, você vai trabalhar na construção civil, você é um pedreiro, que aqui em Portugal se chama trolha, ou você é um encanador, ou você é um eletricista, e você vai trabalhar por conta própria. Você tem que ir numa agência das finanças, tá bom? E a partir desse registro de atividade, você vai poder emitir os recibos verdes. Nada mais é que um recibo do que uma fatura, do que uma nota fiscal de cada serviço que você vai prestar. Se for para empresas, se for para pessoas, então esse recibo verde é a garantia de que você vai prestar um serviço por conta própria e não, durante esse período, você não vai ter um contrato de trabalho. Ou seja, você vai trabalhar não para uma empresa, mas trabalhar por si próprio. Em contrapartida ao recibo verde, para quem vai trabalhar para empresas, um outro documento que é necessário é o contrato de trabalho. Não vou entrar em detalhes aqui sobre o contrato de trabalho. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre cada tipo de contrato de trabalho. Eu vou explicar cada tipo de forma detalhada, que é um assunto mais extenso. Então, o contrato de trabalho, para quem vai trabalhar para outras empresas, também é muito necessário. Chegando quase ao final aqui dos documentos necessários para ficar aqui em Portugal, eu sei que são muitos. Um outro também que é fundamental é o número de identificação bancária, ou NIB, ou mais popularmente chamado aqui em Portugal como IBAN. O que é isso? Nada mais é do que o número da sua conta corrente, o número que você vai abrir no banco. O IBAN, ele é muito utilizado, basicamente, se você vai trabalhar, seja por conta própria, ou seja por uma empresa, para as transferências bancárias, tá bem? O número de IBAN, ele é utilizado basicamente em toda a União Europeia, tá? Para quem mora aqui em Portugal, os 4 primeiros dígitos do IBAN tem a ver com o país daqui de Portugal, é PT50. Ele é um número bem extenso, mas ele vai ser utilizado se você trabalha por conta própria, para as empresas transferirem o dinheiro para tua conta, se você trabalha numa empresa para receber os salários, se você vai pagar suas contas de água, luz, internet, telefone e quer fazer através de débito automático, que chama débito direto, você vai precisar desse IBAN, tá bem? Nada mais é, como eu falei para vocês, do que o registro bancário que você tem. Uma informação importante, eu coloquei o IBAN como um dos últimos documentos, por quê? Para você fazer o seu IBAN, ou seja, para você abrir sua conta corrente, você tem que ter, primeiro, um NIF. 2. Muitos bancos estão pedindo o título de residência, mas tem bancos que estão abrindo com passaporte. Então você precisa do NIF, de um documento de identificação, seja título de residência, seja cartão de cidadão, seja passaporte. E o terceiro é o atestado de morada, ou contrato de locação, ou a escritura do seu apartamento. E alguns bancos, gente, estão exigindo, para quem não tem recibo verde, do contrato de trabalho, tá? Eu vou botar um link aqui dos principais bancos aqui de Portugal.
vocês podem entrar em cada um desses links, ver, tirar dúvidas do que precisa para abrir conta em qual banco e tal. Tem alguns bancos que não cobram tarifa de manutenção, como o Active Bank, e tem outros que cobram tarifas, dependendo se você for fazer cartão de crédito, entre outras coisas, mas vocês podem entrar nos sites dos links que eu coloquei aqui na descrição do vídeo e ver a sua necessidade, o que esses bancos podem fornecer para vocês de vantagens e de produtos e serviços. E o último dos documentos, até que enfim, né, Vini? É a carta de condução ou a carteira de motorista aí no Brasil. Assim como a questão do acordo que existe para o PP4, existe também um acordo entre Brasil e Portugal de que a carteira de motorista válida no Brasil, ela também é válida aqui em Portugal. Então vocês podem me perguntar: Vini, eu vou morar em Portugal, é obrigatório eu trocar minha carteira de motorista pela carta de condução em Portugal? Digo para vocês que não. Mas se vocês me perguntarem: Vini, você me aconselha mudar a minha carteira de motorista brasileira para carta de condução em Portugal? Eu digo sim, eu aconselho vocês porque tem algumas vantagens. Primeiro, se a tua carteira é um pouquinho mais antiga, lá no Brasil você tem validade só de 5 anos. Vamos dizer que faltam 2 anos. Como é que você vai voltar ao Brasil para renovar? O custo que você vai ter nisso. E uma vantagem também muito grande: se você tem menos de 60 anos, a validade da carta de condução aqui em Portugal pode durar até 25 anos. Ou seja, você pode ficar 25 anos sem precisar renovar a sua carta de condução aqui em Portugal. O órgão onde você vai fazer isso é o Instituto de Mobilidade e Transporte, o famoso IMT. E o que vocês precisam, gente, para trocar a carteira de motorista brasileira pela carta de condução portuguesa? É muito simples. Ponto 1. Vocês precisam ter um atestado médico, seja do médico de família de vocês ou de uma clínica especializada pelo IMT. Eu vou colocar também aqui no link da descrição os custos para o exame médico, caso você queira fazer ele numa clínica indicada pelo IMT. E também vou colocar os custos para emissão de uma nova carta de condução. Se não me engano, a carta de condução nova são 30 euros e o exame médico 25. Eu não sei, os valores corretos, mas como eu falei para vocês no link aqui, eu vou dizer. Se vocês forem ao Brasil para visitar, a carta portuguesa é aceita no Brasil, assim como a brasileira é aceita aqui, e vocês vão ter uma garantia de poder dirigir em outros países. Por exemplo, você estando aqui, quer ir para a Espanha, que é aqui perto, você tendo a carta de condução portuguesa, que é válida em toda a União Europeia, vocês não vão ter problemas. Então, galera, esses são os documentos que você precisa ter na sua checklist e dentro do teu planejamento. Porém, se você acha que eu esqueci de alguma coisa, Vini, você não colocou isso, ou Vini, você colocou coisa demais e tudo, não deixe de colocar aqui nos comentários, tá bem? Para que eu possa saber que de repente no próximo vídeo eu possa colocar mais coisas, ou se você quer que eu fale com mais detalhes de cada um desses documentos, seja do NIF, do NIS, do número de utente, da abertura de conta em banco, também coloque seus comentários aqui, me ajuda a trazer vídeos que sejam de mais interesse para vocês e que possa tirar mais dúvidas de vocês. E se você gostou do conteúdo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos para que o nosso canal continue crescendo cada vez mais e mais e a gente possa ajudar as pessoas que têm dúvidas e querem vir aqui para Portugal e precisam de um conselho e precisam de um apoio para poder migrar ou vir visitar com segurança. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo e quer saber a minha opinião sobre Portugal e como foi o nosso passo a passo, como foi o nosso planejamento para vir para cá, eu recomendo os 2 vídeos que estão aqui aparecendo aqui na tela para que você possa ter mais informações. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo e tchau!